Amém, queridos irmãos? A paz do Senhor a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e sobre a minha vida mais este dia, em nome de Jesus. Queridos, para os irmãos que não me conhecem, o meu nome é Gabriel, eu sou seminarista do Instituto de Teologia Gamaliel e eu estou muito feliz, muito alegre mais uma vez, porque mais um dia o Senhor tem nos sustentado, mais um dia o Senhor tem nos abençoado e mais uma vez o Senhor tem derramado a graça dele, a unção dele sobre as nossas vidas para estar trazendo, compartilhando uma palavra de Deus com todos os irmãos em nome de Jesus. Queridos, hoje o Senhor mandou eu estar compartilhando com os irmãos uma palavra específica. Algo maravilhoso e algo tremendo da parte de Deus para a sua vida. Cristo Deus, Cristo Jesus, Ele falou comigo muito forte para estar falando hoje, estar trazendo hoje esta palavra sobre o reino de Deus. Hoje eu quero estar falando sobre o reino de Deus. Um assunto maravilhoso, um assunto de extrema importância para todos nós estarmos aprendendo, estarmos falando e estarmos colocando em prática o que vamos estar ouvindo e vamos estar aprendendo neste dia. Queridos, vamos entrar na palavra do Senhor. Como texto base desta palavra, eu quero estar colocando lá no livro de Ruth, no seu capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos. Primeiramente, os versículos 8 e o 9. Livro de Ruth, capítulo 2, versículo 8 e 9, a Bíblia diz desta forma. Boaz foi até onde Ruth estava e lhe disse: olhe, minha filha, fique aqui para colher conosco, não vá colher em outra lavoura. Fique aqui e siga as mulheres que trabalham para mim. Fique atenta onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças. Eu já dei ordem aos meus empregados para não aborrecerem você. Quando tiver sede, venha e beba das vasilhas que os servos encherem. Mais à frente da palavra eu vou estar lendo outro versículo que vai ser o versículo 16 do mesmo capítulo 2. Porém agora eu quero estar falando sobre esses versículos 8 e 9. Todos nós conhecemos a história desta mulher chamada Ruth. Sabemos que ela é uma mulher moabita, ou seja, ela não faz parte do povo judeu. Ruth, ela era uma mulher da cidade de Moabe, dos campos de Moabe. Ou seja, ela era uma mulher que não fazia parte do povo judeu. Boaz, por outro lado, ele era da tribo de Judá, ou seja, ele era um judeu de nascimento, um judeu nato. Ruth, ela voltando com a sua sogra Noemi, elas voltam dos campos de Moabe, pois os seus maridos haviam morrido naqueles campos. Então, elas sem a provisão mais dos seus maridos, elas sem mais os seus maridos, elas decidem voltar para Belém. Elas decidem voltar para a casa do Senhor, porque Belém aqui faz referência à casa de Deus. Belém significa casa do pão, casa da providência. Se você está em Belém, você está com providência. Se você está em Belém, você está dentro da casa do pão, da casa do Senhor Deus. E dentro da casa do Senhor não falta mantimento. Dentro da casa do Senhor não falta comida, não falta bebida, não falta o que vestir. Então, quando essas mulheres elas voltam para a cidade de Belém, elas estão passando por um momento de dificuldade muito grande. Noemi e Ruth, elas estão agora sem marido, sem a providência masculina e elas estão passando por dificuldades.
Se formos observar a história desde o começo, iremos perceber que Ruth, Noemi e Elimeleque e Noemi, eles saem com a sua família da cidade de Belém, não por uma ordem que Deus tinha dado, mas eles saem da sua própria cabeça, do seu próprio pensar. Chega uma notícia na casa de Elimeleque que havia fome na cidade de Belém. Só chega uma notícia aos ouvidos de Elimeleque que estava havendo fome na cidade de Belém. Porém, não havia fome na casa deles. Uma decisão errada traz o fracasso lá na frente. Um desespero naquele momento. Eles saem da casa de Deus, eles saem da providência de Deus, vão à casa de outros, vão aos campos de Moabe. Moabe eram os campos, era um lugar que era um lugar amaldiçoado. Moabe, ele era um lugar amaldiçoado. Existia uma maldição por cima desse povo, por cima do povo moabita. Pois o povo moabita, o Moabe, ele era um fruto de incesto entre a filha mais velha de Ló com Ló. Ou seja, ele era um fruto de incesto, ou seja, era um lugar amaldiçoado. O que é que o povo de Deus vai buscar num lugar amaldiçoado? Elimeleque com sua família sai dos campos, sai da cidade de Belém e vai buscar a providência, vai buscar a bênção, a vitória, a vida em outro lugar, num campo amaldiçoado. O final disso, somente fracasso. O final disso, somente derrota. Todas as vezes que buscamos providência, todas as vezes que buscamos bênção, vitória, alegria, seja o que for, longe da casa de Deus, querido irmão, querida irmã, estamos decretando a carta de derrota para as nossas vidas. A nossa vida, a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa provisão, ela está dentro da casa de Deus, ela está dentro da casa do Senhor Deus, ela está dentro do reino de Deus. Quando buscamos a bênção e a provisão fora do reino de Deus, estamos decretando a carta de derrota. Porém, não é nisso que eu quero estar centralizando a mensagem deste dia. A mensagem deste dia eu quero estar falando sobre o reino de Deus. Então vamos estar caminhando. Morrendo os homens lá, morrendo Elimeleque, Malom e Quilion, os dois filhos, sobra Ruth, Noemi e Orfa. Essas três mulheres, elas saem de lá de Moab e estão vindo para Belém novamente. Orfa, como todos nós sabemos, deixa Noemi e Ruth no meio do caminho. Ou seja, ela não aguentou a caminhada. A caminhada entre Moab e Belém, que era Jerusalém, existia um deserto muito grande no meio desses dois lugares. E para atravessar deserto é algo muito difícil. Atravessar um deserto cansa, o deserto ele não tem provisão, o deserto ele cansa, o deserto ele machuca, o deserto nos faz cansar, nos faz ter sede, nos faz ter fome, mas a presença de Deus não nos falta lá. A presença de Deus, ela se faz presente em todos os lugares que estivermos, pois a presença de Deus, ela está dentro de mim e dentro de você que aceitou a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Então, essas duas mulheres, Noemi e Ruth, elas chegam até a cidade de Belém, agora sem providência, agora passando por dificuldade, passando por problemas, passando por dificuldades na vida delas. Então, Noemi manda Ruth ir colher espigas de milho, ir colher alguma provisão para elas duas. E Ruth, ela vai colher. Isso é maravilhoso. Ruth, ela vai procurar a provisão e ela vai acabar se encontrando num campo de Boaz. Quem era Boaz? Era um parente de Elimeleque, que aqui faz simbolismo de Deus. Boaz simboliza Deus. Ruth simboliza os gentios, ou seja, nós, eu e você que não somos judeus, fomos representados aqui por essa mulher chamada Ruth. Quando Ruth ela entra no campo de Boaz para estar colhendo espigas de milho, isso aqui é um simbolismo do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus,
Nós que somos gentios não poderíamos entrar lá. Só entrava no reino de Deus quem era judeu. Só entrava no reino de Deus o povo escolhido e separado por Deus. Ou seja, nós que éramos gentios de outros povos, não poderíamos estar entrando e colhendo ou estar vivendo dentro dos campos de Deus, dentro dos campos da presença de Deus. Porém, Boaz permite que Ruth entre no campo dele, e não somente entre, mas esteja colhendo, esteja vivendo, esteja desfrutando dos benefícios que ele ia dar dentro daquele campo. Aqui, o campo de Boaz faz referência ao reino de Deus. Boaz, ele deixa Ruth entrar nos campos dele e estar procurando e achando a provisão dentro do reino dele, dentro do campo dele. Cristo Jesus, Deus, aqui tudo, queridos. Nós podemos ligar Ruth capítulo 2 com Mateus capítulo 15, do 21 ao 28, que vai falar sobre a mulher cananeia. Esses dois textos estão ligados. Por quê? Porque aqui é a sombra da graça de Deus. Estamos em Ruth, ou seja, estamos no Velho Testamento, estamos no Tanar. Ou seja, Cristo Jesus ainda não tinha vindo, Cristo Jesus ainda não tinha ressuscitado, morrido, nada. Mas aqui nós podemos observar a sombra da graça de Deus. Pois a graça de Deus, o período da graça, a dispensação da graça, ela começa com a mulher cananeia em Mateus capítulo 15. Por quê? Porque quando Jesus, uma mulher cananeia, uma mulher que não era judia, Jesus atende esta mulher, ele está falando: ei, não é somente povo judeu que pode desfrutar das minhas bênçãos e das minhas vitórias. Todos aqueles que me procurarem de todo o coração, todos aqueles que me buscarem, todos aqueles que estiverem aptos, se estiverem sujeitos a mim, poderá entrar no meu reino. Quando Jesus, ele atende essa mulher cananeia, ele está dizendo que todos agora podem estar desfrutando da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. Quando Ruth entra no campo de Boaz, Boaz está dizendo: Ruth, você que não é do meu povo, você que era de um povo de maldição, você pode estar entrando no meu reino e pode estar desfrutando dos benefícios que aqui dentro está. Queridos irmãos, isso é maravilhoso. Porque antes nós estávamos no mundo, antes nós não tínhamos direito da salvação. Hoje Cristo Jesus, ele nos dá direito da salvação. Cristo Jesus, ele nos dá direito de ter uma vida de bênção, de uma vida de vitória, uma vida de alegria. E algo maravilhoso, mais maravilhoso ainda, vamos perceber no versículo 16, que diz assim, no versículo 16, no capítulo 2 de Ruth, diz assim: quando estiverem colhendo, deixem cair algumas espigas dos feixes, para que ela colha, não a repreenda. Quando Boaz, ele dá esta ordem aos seus ceifeiros, ou seja, fazendo referência aos anjos, quando ele dá uma ordem, deixe cair as espigas no chão de propósito, para que Ruth pegue, para que Ruth colha, para que Ruth tenha a sua bênção. Ah, querido irmão, é a referência das nossas vidas. Muitas vezes nós ganhamos alguma bênção, muitas vezes nós ganhamos alguma coisa e nós falamos que foi pelo nosso esforço, foi pelo que trabalhamos, porque estudamos, nada disso. Todas essas bênçãos e essas vitórias que nós recebemos ao longo da nossa vida é os anjos de Deus deixando cair as espigas para nós colhermos. Deus, ele olha o meu e o seu esforço, e ele olha nós se esforçando na presença dele, indo nos cultos, orando, buscando a ele, e ele diz, e ele dá ordem aos anjos dele e fala assim: ei anjo, deixa cair espiga para aquele homem, para aquela mulher, para que ela colha, para que ele colha, para que nós possamos estar adorando e glorificando a cada dia mais a presença de Deus. Querido, e o limite do reino de Deus é a obediência. Qual é o tamanho do reino de Deus, Gabriel? Não há tamanho definido. O reino de Deus, ele é enorme. O reino de Deus, ele é incalculável de tamanho. Só que o limite do reino de Deus é a obediência. Nós só